pessoal, eu sou a Márcia Rodrigues, este é o nosso canal Dicas para uma boa ascensão. Eu vou fazer a leitura de um texto que o Vital publicou agora há pouco, né? Hoje é 7 de abril de 2021, com o título Computador Quântico. Computador Quântico. Amados, é preciso sair um pouco do piloto automático e prestar atenção em coisas e fatos que nem sempre damos a importância devida. É tudo muito simples depois que uma prática já está em funcionamento. Vou colocar aqui neste texto de hoje algumas considerações para que cada um de vocês possa fazer uma análise bem racional do momento de transição em que a Terra e sua humanidade estão passando. Estamos, de fato, no final do terceiro e último século que envolve a transição planetária. Os melhores exemplos são sempre aqueles que cada um vivencia e experiencia. Lembro que em 1968 eu tinha 15 anos e frequentava uma escola que se chamava Ginásio Comercial. Naquele tempo, o primário acabava na 5ª série. E para frequentar o tal ginásio, era necessário passar num vestibular. Somente aqueles que obtinham uma nota mínima necessária conseguiam a vaga para os 4 anos que demandavam o curso ginasial. Uma das matérias do currículo era práticas comerciais. O professor nos disse numa de suas aulas que mais adiante as pessoas poderiam comprar coisas sem precisar sair de casa. Isso impressionou-me tanto que lembro até hoje. Na minha casa não havia luz elétrica. Logicamente, morando na roça, tudo era limitado. Sem TV, sem rádio, sem geladeira e sem chuveiro. O banho era no rio que passava ao lado da casa. Não tínhamos automóvel e tudo se resumia a andar a pé ou a cavalo. Para frequentar a escola era necessário caminhar 8 quilômetros por dia entre ida e volta. Os trabalhos na roça eram braçais. Tudo era cultivado para consumir ali mesmo. E os poucos itens não produzidos, se fazia necessário deslocamento até a vila para buscá-los. E o meu professor vem com essa história de que dentro de alguns anos poderíamos comprar tudo sem sair de casa. Isso me impressionou tanto que eu imaginei 1000 possibilidades. Como isso seria possível? Eu não conhecia nada além de 10, 20 quilômetros, distância que se podia ir a pé ou a cavalo. Porém, se o professor disse, era preciso ao menos pensar na possibilidade dele estar certo. E ele estava. Isso não é preciso nem comentar aqui. Já na década entre 1980 e 1990, se dizia que em breve poderíamos falar ao telefone mesmo não estando em casa, pois logo viria um telefone portátil. Bom, se o próprio telefone fixo já era uma coisa extraordinária, pois se podia falar com alguém sem sair de casa, imagina a cabeça das pessoas ao tentar entender como seria possível levar o telefone junto e poder falar de qualquer lugar. Hoje, isso é tão natural que nem mais lembramos como era antes. E tem mais. Além de falar, podemos nos ver ao vivo e a cores. Como poderíamos pensar isso possível há 30, 40 anos? Todos diriam, na época, quero ver para crer. Alguém hoje ainda pensa assim? Será que mesmo aquele que está isolado, longe da cidade, ainda não usa essa tecnologia? E agora estamos em 2021. Estamos há 9 anos com o sistema solar da Terra dentro do cinturão de fótons. Adentramos uma 8ª para o interior da galáxia. A luz cristalina se intensificou a tal ponto de iluminar até as consciências humanas.
Estamos testemunhando o salto quântico da Terra como planeta e do ser humano como humanidade. Isso não se pode nem comparar com os avanços dos últimos 50, 60 anos. Salto quântico não é um simples avanço, é um verdadeiro salto, infinitamente grandioso, inimaginável até para as consciências mais alargadas. Toda essa tecnologia que envolve a computação e a internet foi trazida pelos pleiadianos. Espíritos dessa família das Pleiades encarnaram com tal missão, vieram com esse conhecimento dentro da sua consciência e, lembrando de certos detalhes, puderam criar tudo aquilo que foi criado e ainda está por vir nos próximos anos. Mesmo que não possamos compreender ainda, como eu mesmo não compreendia certas coisas nos tempos idos, temos ao menos a certeza de que tudo está vindo para a libertação definitiva da Terra, que sempre esteve sob o domínio dos escuros. As Pleiades também possuem o seu sol central, Alcione. É em Alcione que está a biblioteca central, onde estão armazenadas todas as memórias de cada ser humano, de cada acontecimento ocorrido na Terra e de todo o nosso sistema solar. Se algum de vocês se interessar, sugiro que leiam o livro A Agenda Pleiadiana, de Barbara Ann Clown. Ela é uma das poucas contatadas das Pleiades entre os encarnados. Nessa biblioteca central de Alcione está o registro de tudo aquilo que aconteceu na Terra desde que ela existe. Então, todas as tuas informações, desde que você encarnou pela primeira vez neste planeta. E o melhor de tudo é que dentro de mais alguns anos, você poderá acessar todas as páginas desse teu livro da vida. Poderás ver todos os acontecimentos ocorridos aqui, inclusive vivenciar situações reais, como o tempo dos dinossauros, há 165 milhões de anos. Os Pleiadianos possuem o computador quântico que vai gerenciar essa reta final da transição planetária. Esperem para breve novidades impressionantes. Todas as provas contra os escuros virão como uma avalanche. Nada, mas absolutamente nada, ficará sob suspeita, uma vez que tudo estará documentado, provado e mostrado. Será o fim das trevas na Terra definitivamente. O computador quântico gravou todas as conversas de cada pessoa encarnada desde pelo menos 1950 até os dias atuais. Filmou todos os movimentos de cada ser humano, documentou todas as movimentações comerciais, negócios, produção, compra e venda de cada produto, mediu, somou, pesou, avaliou e registrou tudo. Cada movimentação financeira foi documentada, centavo por centavo. Todo o dinheiro foi rastreado. E agora virá a verdade. Onde estão os valores lícitos e ilícitos? Quem é honesto e quem não foi? E tudo aquilo que foi subtraído terá que ser devolvido. Será o fim do suborno e da corrupção. Será o fim dos negócios ilícitos. Será o fim do tráfico, do crime organizado, das vendas de sentenças, dos governos corruptos, do sistema financeiro que sempre explorou a humanidade. Será o fim dos salários injustos e também dos salários que mal saciam a fome dos miseráveis. Será o fim das personalidades abastadas por favores imorais. Será o fim do sistema financeiro como o conhecemos. Será o fim da indústria da doença. Será o fim das organizações criminosas, das religiões dominadoras e do sistema de ensino ineficiente. Tudo isso será mostrado e ninguém poderá negar.
pois é a revelação da verdade. Não haverá tribunais que possam desmontar tais inquéritos. Sim, haverá um tribunal internacional que será ativado pela Aliança da Terra e que não estará sujeito a nenhuma lei conhecida pelos humanos. É o fim da lei parcial que sempre imperou neste planeta. É o fim do molde dos fóruns romanos, onde a lei é sempre para os outros. Agora a lei será simplesmente justa. Todos os criminosos produziram provas contra si mesmos durante esses últimos 70, 80 anos. Toda essa atual geração estará sujeita a este tribunal final. Não há para onde fugir. Não haverá governo nenhum no planeta que poderá dar abrigo aos criminosos da atualidade. Finalmente, veremos a justiça sendo feita, removendo toda a escuridão da Terra. Abrirá a condição para implantar o QFS, o Sistema Financeiro Quântico. Também mais uma faceta do computador quântico. É o fim do controle pela escravidão do trabalho, pela dívida. A abundância, enfim, se manifestará na Terra. Nenhuma transação ilícita poderá ser realizada, pois, como disse antes, o computador pode até ler a intenção de cada um. Isso também levará a um outro patamar da humanidade. Em breve, a telepatia será a linguagem utilizada. Poderemos ler os pensamentos dos outros, pois não haverá mais nenhuma intenção que precise ser escondida. As comunicações, num primeiro momento, também passarão pelo sistema quântico. Não haverá donos e nem controladores como hoje. A censura da verdade deixará de existir, e nada que seja usado para manipulação poderá transitar em qualquer rede, seja social, TV, rádio ou escrita. A internet dará um salto gigantesco, pois ela prestará um serviço realmente em favor da humanidade. Toda tecnologia suprimida será reativada. Haverá a cura definitiva de todos os males. Gente, só um segundinho. Perdão. Voltando aqui. Toda tecnologia suprimida será reativada. Haverá cura definitiva para todos os males. A indústria farmacêutica deixará de existir em breve. Os hospitais serão adequados para as camas médicas, gratuitas. E tudo aquilo que acreditamos em relação à cura se tornará obsoleto. Vamos descobrir que podemos dar o comando para as células e elas obedecerão. Tudo será quântico. Tudo será instantâneo. Tudo poderá ser impresso ou criado através de impressoras quânticas. Os alimentos, o vestuário, os móveis e utensílios, as casas, todas as atividades ainda necessárias, enfim, até a locomoção. E mais adiante, as viagens interplanetárias, tudo será quântico. Você está aqui encarnado neste momento, então encha-te de júbilo. Você tem a oportunidade de vivenciar o grande evento da transição planetária da Terra. É para isso que você encarnou agora. Mas não duvide daquilo que está por vir, pois na hora certa você será convocado a fazer tua parte. Como diz a parábola, haverá alguma noiva que não estará pronta e perderá a oportunidade de se unir ao seu amado. O tempo não pode mais esperar. A hora se aproxima e tudo será revelado. Agora eu me vejo em 1968, quando o professor disse que chegaria um tempo em que poderíamos comprar coisas sem sair de casa. Não demorou muito para mostrar que seria possível. O tempo se acelerou muito atualmente. Tudo será em breves tempos agora. Eu sou Vital Froze, minha missão é o esclarecimento. Namastê. Primeiro, antes de qualquer coisa, gratidão, Vital, por trazer um texto tão claro, como você sempre faz, mas tão
sem muitos, sabe, sem sensacionalismo. É falando daquilo que você já tem falado há tanto tempo, mas eu sinto uma firmeza e uma verdade tão grande nas suas palavras, que eu acho que os que nos acompanham nesse vídeo também sentem. Por dividir um pouco da sua história, né? Menino ainda, né? Lidando com essas questões. Sem sombra de dúvidas, e isso eu comentei ontem na live, eu sinto algo muito grande se aproximando, grandioso, muito próximo, muito mais próximo do que jamais esteve. Eu leio aqui você falando agora, o Vital falando agora do QFS, coisa que as pessoas falam que já estão implantadas e não sei o que e tudo mais, e existem muitas dúvidas, eu aprendi a ter um pouco mais de calma, no sentido assim, são mudanças, não é uma mudancinha estrutural, é uma mudança planetária. Um QFS, um sistema financeiro quântico, isso não é do dia para a noite. Então, assim, eu acredito que a implantação dele já começou há muito tempo, mas ainda há, sim, um caminho a ser percorrido, até porque eu faço uma leitura de que para que tudo isso seja efetivado, a limpeza é necessária, né? Porque ainda existem muitos escuros impostos de comando. Eu tenho certeza absoluta que a Aliança da Terra está fazendo um mega trabalho e que muito já foi feito e que muito continua sendo feito, mas ainda há muito trabalho. Então essa implantação, por exemplo, do QFS é algo que vem correndo sob total sigilo, a ponto de ninguém saber o que está acontecendo, exceto aqueles que realmente precisam estar informados a ponto de operacionalizar isso no momento oportuno. Eu não tenho a menor dúvida da existência do computador quântico e de todos os registros que ele captou. Eu sempre disse, sempre não, vamos lá, vamos corrigir. De uns tempos para cá eu tenho dito o seguinte, tudo isso que nós temos acompanhado é algo extremamente grave para a história do planeta, então jamais poderia ser tratado com todo o rigor e cuidado possível. Portanto, tudo o que vai ser apresentado, sem a menor sombra de dúvidas, é embasado em provas irrefutáveis. E precisa ser assim, porque eu volto a dizer, a grande onda de despertar vem com as revelações. Mas essas revelações não podem ser faladas. Fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Tem que, esfregar na cara da galera. Tá aqui, o que foi feito. É essa gente aqui, essa gente aqui que tá acabando com vocês. E aí sim, as pessoas vão ver. Muitas ainda assim vão negar, elas negam. Bom, eu não quero entrar em certos assuntos para densificar a energia. Mas tem gente que acredita no 9 dedos. Então essa situação a gente vai ver acontecer. Mas tá lá. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não acredita. Mas está tudo provado. E estas provas vão servir para aquelas almas que eu chamo de despertáveis. Elas vão ver e vão falar, eu sabia que tinha alguma coisa. Eu não sabia o que era. E eu não acreditei quando aquela meia dúzia de malucos vinha a público para falar. Mas agora eu sei que tem. Então tem que ser algo realmente
fora dos domínios da Terra, para efetuar um registro preciso, verdadeiro e confiável de toda a trama que envolve essa escravidão da humanidade, inclusive a fraudemia. Porque é hoje, sem a menor sombra de dúvidas, o problema que mais aflige a humanidade e que mais domina pelo medo. Ler esse texto me traz um alívio como talvez nenhum outro texto tenha me trazido. E eu já li vários textos que trazem conforto. Mas eu lendo cada uma das palavras que eu li aqui agora, escritas pelo Vital, cada palavra me traz uma certeza de que realmente não tarda e de que muito em breve todos nós que carregamos esse peso de lidar com forças tão, como eu posso dizer, forças tão escuras, vou usar essa palavra, temos carregado, muitas vezes tentando alertar pessoas ao nosso redor que nos olham como se nós fôssemos malucos. E nós somos, graças a Deus, não é? Eu tenho certeza que, por mais que seja um caminho solitário de percorrer, alguns hoje conseguem, no meio familiar, tocar algumas pessoas, né? Alguns maridos e esposas que hoje tem uma linha de raciocínio. Eu converso com algumas pessoas que falam, graças a Deus consegui mostrar para o meu marido e tal, consegui conversar com a minha esposa, hoje ela entende, e eu acho isso muito bacana. Mas são essas pessoas que estão prontas para despertar. E às vezes falta só uma coisinha, mas é raridade, a maioria realmente não está muito ligada nisso não. Então a nós, os malucos de plantão, se aproxima o momento da nossa liberdade. Não só a liberdade no sentido de ver o planeta, né, sendo libertado, mas da nossa liberdade de alma. Eu sempre falo muito para as pessoas, não deixe de ser você porque te chamam de maluco. Eles não têm condições de enxergar o que vocês enxergam. Eles não têm condições de ouvir o que vocês ouvem. E principalmente, eles não têm condições de sentir o que vocês sentem. Porque tudo isso que a gente tem acompanhado vai muito além do ouvir e do ver. Vai do sentir. Porque aquilo que não ressoa, eu sempre falo, descarte. Não importa se eu sigo um canal, que para mim é uma referência, e não é para a maioria de vocês. Não tem problema nenhum. Não ressoou, tá tudo certo. O que conta é o respeito. E poder expressar essa liberdade talvez seja nosso maior desejo. Porque a gente tem que ter uma firmeza muito grande, né, no sentido de não se deixar arrastar pela escuridão do mundo, pela hipnose das pessoas. Como eu já falei aqui algumas vezes, tem horas que a gente para e fala, nossa, será que eu tô ficando doido? Tô ficando maluco? Mas aí o universo vem e fala, tá nada, loucos são eles que não enxergam o óbvio. Entendeu? Fique em paz, tá tudo bem. Então, minha gente, eu tô falando, e na verdade eu não tô falando nada além do que o Vital já falou, porque esse texto dele é completo demais para que eu fale qualquer outra coisa. Estejamos preparados, essas provas que virão, né, serão inquestionáveis, mas mesmo assim tem gente que não vai entender a grandeza do que significa isso, por conta de crenças muito limitantes
e da coisa de dar tanto valor, né, à ciência, à religião, não acredita em extraterrestres. Tem gente que não pode usar nem a palavra ET, né? Isso é um fato. Mas eles vão precisar reavaliar tudo aquilo que acreditam para perceber que o mundo que elas vivem é uma ficção e que a realidade, num primeiro momento, será dura, será dolorosa, mas que ela é necessária, ela vai precisar ser apresentada para que essa ilusão seja desconstruída e o mundo de verdade seja apresentado. Um mundo onde não caberá mais exploração, escravidão, subjugação, ódio, rancor, divisão, competição. Não. Quem entrar por este caminho não permanecerá. O novo mundo será um mundo tão abençoado que as pessoas vão se comunicar por telepatia, gente. Telepatia. Para você atingir esse nível de comunicação, tem que ser uma alma muito limpa. Esses dias eu vi uma pessoa falando, nossa, mas vai ser por telepatia. Opa, qual o problema? O que você vai ter para esconder? Num mundo onde a comunicação será telepática. Você não vai para um mundo desse. Nenhum de nós que tiver o que esconder vai atingir um nível de convivência num mundo onde a comunicação seja telepática. Porque não há o que esconder num mundo desse. Então só por aí você vai avaliando, né, os níveis. Deixa eu aproveitar e só falar uma coisinha aqui que eu acho interessante. A Paula Cabral, numa live que ela fez com o Luciano, ela falou uma coisa das camas médicas e que eu achei assim extremamente coerente o que ela disse. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar nesse sentido. E ela disse o seguinte: as camas médicas, elas farão um trabalho por frequência, por vibração. Então, para entrar numa cama dessas, você tem que estar vibrando alto. Porque se você estiver vibrando baixo, ela não vai te trazer benefício algum. E eu vou dar o exemplo que ela deu na live. Se você não tem uma perna e entra numa cama dessas, vibrando baixo, você sai sem a outra. Então, gente, veja o nível de responsabilidade. Eu sempre vou chamar atenção para essa palavra. Responsabilidade. Trabalhem as suas vibrações. Tudo vai ser quântico. Você viu o que ele falou aqui? Tudo vai ser quântico. Tudo é vibração. Ou a gente aprende essa lição para poder adentrar essa nova terra compatível a essa energia, ou a gente não fica mesmo. O que vem é grandioso, o que vem é maravilhoso, mas a gente tem que ter responsabilidade e consciência. Não vai cair nada no colo, gente. Essa coisa de achar que, né? Ah, não, eu vou lá, vou entrar na cama e vou consertar tudo que tá fora e vou rejuvenescer 500 anos. Não é este o objetivo dessas camas. Inclusive, fala-se que essas camas têm sido utilizadas na recuperação de pequenos e de soldados da Aliança da Terra que estão na linha de frente de toda essa batalha. Então, estejamos cada dia mais em busca de consciência, lucidez, mas o principal, alinhamento, amor, conexão com o divino, conexão com Deus, conexão com a fonte, conexão com a sua própria alma, amor, compaixão, perdão, porque realmente não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho.
se a gente quer um mundo melhor, esse mundo melhor nasce dentro da gente. Controlando e dando conta das nossas emoções e vibrações que às vezes nos tiram do prumo, mas que a gente tem condições de dominar. Eu sou dona de mim, eu domino, eu me domino. Não estou aqui para dominar nada, eu me domino. E eu aceito percorrer um caminho que me leve para a luz. Façamos cada um dentro das suas possibilidades o trabalho que lhe cabe. E a gente sempre pode fazer um trabalho pela luz. Tá bom, pessoal? Obrigada pela companhia de vocês. Vital, um abração para você, meu querido. Gratidão por esse texto que caiu como uma luva. E a todos vocês também, minha gratidão por absolutamente tudo. Fiquemos firmes, meus amigos. Estamos no caminho, todos nós. A coisa do acesso, né, as memórias, ontem na live a gente comentou um pouco. No momento certo a gente vai acessar o que precisa acessar. Nesse momento o nosso papel é trabalhar pela Terra, agora, que é tudo que nós temos. Tá bom? Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo e namastê.